estou vendo alguém aqui, um anjo, no meu quarto, na minha casa. Você acorda assustada, e aí de repente te pergunta, o que tu quer que te faça? Qual será a sua resposta? A pergunta aqui não está voltando à família. Jesus não está dizendo o que tu quer que eu faça com a sua família, com o seu casamento, com as suas finanças. Não é essa a pergunta. Não, o que eu faço com as suas roupas? O que eu faço com o seu emprego ou desemprego? Não é. O que eu tenho que fazer com seus familiares, parentes? É você, é você. Eu quero tratar contigo. O que tu quer? O meu trato é contigo. O meu negócio é com você. Não é com seus colegas, não é com vizinhança, não é com parentes, mas é contigo que Deus quer tratar nessa noite. O que você quer que Deus faça na sua vida? Volta mais para você. Irmãos, preste atenção. Não se preocupe com a sua esposa que está sentada ao seu lado. Daqui a pouco eu vou começar a te dar algumas bitucadas. É você está falando contigo. Estou vendo aqui. Iraci começou já. Não se preocupe. Deus quer nos tratar no individual, no individualismo. Eu e você. Deus em você. Deus está te perguntando o que tu queres que Ele te faça. O que tu quer? Não com seus filhos, não com a sua sogra, não com a sua nora, não com seu neto, não com seu marido. Pastor, meu marido dá um trabalho. Não interessa. Mas você, o que você quer que Deus faça? Mas, pastor, eu estou com um problema financeiro, estou com dívida. Não é isso. O que você quer que Deus faça em você? O que? Essa pergunta que você precisa responder para Deus nessa noite. Porque Deus tem um particular conosco nessa noite. Algo em particular. E não ficar pensando, não, fulano poderia estar aqui para ouvir. Não. Deus não fala para quem não veio no culto. Deus fala com você. O trato de Deus é contigo. Não é com o vizinho do seu lado. Não é com a pessoa que está na frente. Não é com a pessoa que está atrás. Mas é com você. Olha para seu irmão, olha nos seus olhos, irmão. Deus tem trato contigo nessa noite. É com você. É com você que Deus tem um trato nessa noite. O que você quer que Deus faça com você? O que? Essa é uma pergunta direta comigo, contigo, como pessoa, e não com as famílias, e nem com o seu emprego ou com o seu dinheiro. É uma pergunta de um Deus que tudo faz, é um Deus que tudo tem, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo realiza. É um Deus criador do céu e da terra. É um Deus que salva, que liberta, que cura, que perdoa, que restaura, provedor. Deus imprevisível. Do nada faz algo. Diante dele não há nada impossível. Esse Deus se encontra na sua frente e você na frente dele. Esse Deus olha nos seus olhos, no fundo do seu olhar, para você ser como ser humano, com as suas fragilidades, com as suas limitações, com as suas frustrações, com as suas dores, com os seus questionamentos. Ele olha no fundo dos seus olhos, com as suas dúvidas, com seus fardos, e ele te pergunta, mediante a tudo que está passando, mediante a tudo que você é, mediante a tudo que você tem enfrentado, o que tu quer que te faça? O que é? O que você falaria? Essa pergunta envolve duas personagens, logicamente. Envolve Deus, que quer fazer, ou está para fazer, quer realizar algo em você, em mim. Essa é a primeira personagem. Deus quer fazer algo em você, em mim. A segunda personagem que envolve essa pergunta, o teu querer, o teu desejo. O que você quer? Alguém já te perguntou dessa forma?
O que você quer? De repente, uma briga conjugal que frequentemente acontece, né? Tanta briga aí, pergunta, o que você quer? Quer ir embora? O que você responde? O que você responde? Numa hora, o que você quer? Qual é a sua resposta? Você fica perdido dentro de você. Responda o quê? Fala o quê nesse momento? O que você quer que Deus te faça? Essa mesma pergunta foi feita por poucas pessoas na Bíblia. Você tenta fuçar a palavra de Deus desde Gênesis, Apocalipse, foi feito para poucas pessoas. A segunda pessoa que foi feita com essa pergunta foi o cego. A segunda personagem bíblica que essa pergunta foi feita era os irmãos Tiago e João, ainda nesse mesmo capítulo de Marcos, capítulo 10. Nesse mesmo capítulo, no versículo 35 até 36, 37, ainda Jesus faz a mesma pergunta para os irmãos da mesma família, logicamente, que a mãe desses irmãos, a mãe do Tiago e João, ela foi pedir para Jesus, Jesus, por favor, dá um jeito lá na sua glória, no seu trono, para que os meus filhos se assentam ao seu lado. Pergunta essa que foi respondida para essa mulher, quando lhe veio perguntar para Jesus, Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, o que você quer que eu faça? A resposta que essa mulher deu foi essa, Senhor, eu quero que meus filhos, João e Tiago, se assentem um ao lado da esquerda, do Partido Comunista, outro lado da direita. Lá, no seu trono. Olha o pedido de uma mãe. O desejo de uma mãe. Queria a promoção dos seus filhos. Num lugar de destaque. Esse é o pedido de uma mãe. Quando Jesus lhe perguntou, logicamente. A terceira personagem, ainda nesse contexto, que essa pergunta foi feita, foi Salomão. Salomão, ele começou a reinar sobre Israel bem novo, com 8 anos de idade. No 2 de Crônicas, capítulo 1, verso 1 até 10. Se quiser acompanhar para ler, depois você pode ler. 2 de Crônicas, capítulo 1, verso 1 até 10. Salomão, aos seus 8 anos de idade, começou a reinar. Desafio, uma criança. E perguntaram para ele, Salomão, o que tu quer? Deus falou para ele, o que tu quer? Veja a mentalidade de uma adolescente, aliás, de uma criança. Se fosse hoje, perguntasse para seu menino, a sua menina, o que tu quer que te dou, o que tu ganha? iPhone. É lógico, obviamente. iPhone. Ou roupa de marca. Olha para esse menino, ele pede o seguinte, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Ele pediu o quê? A terceira personagem que fala sobre a sabedoria, também que pede algo na parte do Senhor, se encontra em 2 de Reis, capítulo 2, verso 9 a 10. Que foi o Elias. Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. Eles andavam juntos, para cima e para baixo. E Elias fazia milagres para todo lugar que ele passava. Milagre de ressuscitar, de multiplicar, de ser visitado por Deus várias vezes. E Eliseu acompanhava dia e noite, para cima e para baixo. E aí os discípulos de Elias falaram para Eliseu, se liga aí, fica de olho aberto. Porque o seu discipulador, o seu mentor, daqui a pouco vai ser arrebatado, vai sumir. Aí ele ficou esperto, começou a ficar de olho em Elias. Aí quando Elias, antes de ser arrebatado, Elias pergunta para Eliseu, o que tu quer
que te faça? Mais uma vez a pergunta. O que tu quer que te faça? Preste atenção aqui. Se você quiser ler, depois lê, com calma. No capítulo 2 de 2 de Reis, versículo 9 a 10. Eliseu responde da seguinte maneira: eu quero a porção dobrada da sua unção. Para quê? Eu quero continuar com a sua obra, continuar profetizando. Presta atenção com esse detalhe, porque eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. O Eliseu fala para Elias: eu quero continuar sendo profeta melhor do que tu, bem maior do que você, ser bem conhecido, mais conhecido do que você, uma porção dobrada. Se você ressuscitou 2 pessoas, quer ressuscitar 4. Você subir para o monte, para vários montes, quer subir para todos os montes. Se você multiplicou pães, quer multiplicar a padaria inteira. Uma porção dobrada da unção que ele pediu. Nós vimos aqui 3 personagens que pediram, ou que foram perguntados: o que tu quer que eu faça? Talvez exista outras referências como essas, mas o que nos chama a atenção, as respostas que cada uma dessas personagens deu quando lhe foi perguntado, o que tu quer que te faça? As respostas que cada uma dessas personagens deu. Quando Jesus Cristo disse ao cego de Jericó: o que quer que eu te faça? O que ele respondeu? O que ele respondeu? É óbvio. Cego quer ver. É obviamente. Talvez se essa pergunta fosse feita no meio do nosso intelectualismo tonto, questionaria Jesus: Jesus, tu não está vendo? Tu está brincando com ele? Ele está desesperado, pô. Está perguntando o que ele quer. Mas em meio a essa pergunta, Jesus Cristo queria revelar o seu propósito. No mesmo capítulo de Marcos, capítulo 10, Jesus pergunta para a mãe de Tiago e João. Quando ele pergunta para a mãe de Tiago e João: o que quer que eu te faça? Ela responde, olha aqui, a resposta que ela deu: que os meus filhos se assentem, um à direita, outro à esquerda, no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus cedeu, sim ou não? Cedeu, sim ou não? Para o cego de Jericó, Jesus cedeu, sim ou não? Para a mãe de João e Tiago, Jesus cedeu, sim ou não? Por que Jesus respondeu o pedido do cego e não respondeu o pedido de João e Tiago? Por quê? Agora eu vou começar a pregar. Porque Deus responde sim para alguns e não para outros. Já percebeu que você não quer mais orar porque Deus já respondeu não para você? Por várias vezes? Já percebeu que o seu desânimo ou a sua frustração tem muito a ver com a resposta que Deus te deu muitos anos atrás, muito tempo atrás? Talvez nos próximos últimos cultos que aconteceram aqui, você ouviu uma resposta da parte de Deus que você não queria, mas de repente se desabou, de repente você ficou parado, não quer mais saber de oração nem de ir para a igreja. Toda vez que você pede para Deus, Deus te responde. Toda oração que você faz para Deus, Deus responde a mim e Deus responde a você. Qual a resposta? Pode ser sim e pode ser também não, ou espera. Deus não anda calado, não anda surdo nem mudo. Tudo que você pede em oração, Deus responde. Agora a questão é, Ele nem sempre responde de acordo com o seu desejo.
mas de acordo com o propósito dele. Não é desejo dele, é seu desejo. Por que Deus responde sim para alguns e não para outros? Jeremias capítulo 17, verso 10. O profeta Jeremias, ele faz uma declaração aqui que chama a atenção das nossas vidas. O que Jeremias diz? Eu sou o Senhor, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina. Eu faço check-up. Eu dou um diagnóstico na mente de cada um de vocês, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus conhece as minhas intenções, Deus conhece as suas intenções. As intenções são muito mais do que a roupa que estou usando, do que a pintura que eu reboquei no meu rosto. As intenções são muito mais do que cabelo que eu fiz, do que o batom que eu coloquei, do que o cheiro do perfume que estou usando. As intenções que são muito mais do que a parte exterior daquilo que eu sou. As intenções são aqueles desejos, desígnios que ninguém vê, que ninguém sabe, que você acha que ninguém sabe. O pastor não sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, os pais não sabem, os filhos não sabem o propósito das suas intenções. É só Deus que conhece. E Ele julga essas intenções. E Ele dá um check-up a essas intenções. É como se tivesse pego as intenções, colocar no laboratório, e aí fica digitando aqueles botões da máquina e fica analisando as intenções do Alexandre. Alexandre está com a intenção aqui e tal. Essa intenção aqui está com vírus, aquela intenção está com coronavírus. Tira. O Henrique está com intenção perturbadora. Esse Henrique aqui, esse aqui está com intenção boa. Diagnóstico sai, está saudável. É assim que Deus trata a gente. Ele conhece as intenções de cada um de nós. As intenções são muito mais do que aparência, que muito mais do que palavras faladas. As intenções são muito mais do que desejo, do que promessas. As intenções são muito mais, muito além do que cantar lindo, cantar bonito, fazer bonito, prometer tudo bonito. São esconderijos nos sentimentos. E essas são as intenções que Deus julga. E Ele dá a cada um de acordo com as obras que faz. Tudo isso no secreto. Tudo no secreto. Agora, Jesus recebe 2 pedidos. Um de um cego, outro pedido de João e Tiago. São 2 diagnósticos das intenções diferentes. Aí o apóstolo Tiago escreve dizendo para nós, Tiago capítulo 4, verso 2 a 3. Vocês querem muita coisa, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Versículo 3 diz, e quando pedem, não recebem porque os seus motivo pelo qual vocês pedem a Deus, motivo pelo qual vocês oram, intercedem, motivo pelo qual vocês clamam, são muito maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Existe um desejo, existe um propósito. Repita comigo. Existe desejo, existe propósito. Você tem desejo, Deus tem propósito. Você tem desejos, mas Deus tem propósito. Repito, você pode ter desejo, mas o que Deus tem para você é o propósito dele. Eu explico. Porque as nossas intenções revelam o nosso caráter. Jesus responde todas as nossas orações, a gente falou sobre isso, mas com as respostas diferentes.
Veja o exemplo desse cego. O cego, ele não era o único cego naquela época. Quero lembrar para vocês. Lá em Jericó havia outros cegos, mas a sua fé fez diferença em meio a outros cegos. É como se fosse esse morador de rua que mora aqui, que vive aqui, na pracinha aqui ou na praça 14 bis. Aquele cego não era o único, havia outro cego também. Mas quando ele ouve falar que Jesus estava passando na avenida Santo Dumont, ele se levanta à beira do caminho da rua, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ele gritava. Jesus estava praticamente a 300, 400 metros fora da multidão que estava atrás de Jesus. E ele começou a gritar, gritava mais alto. Aquele grito daquele cego não era uma gritaria de desespero, era um clamor de um adorador. Aquele cego, mesmo não enxergava, conseguia adorar. Quando ele soube que Jesus Cristo estava passando perto dele, ele começou a orar, começou a clamar. Presta atenção, é ele o único que diz: Jesus, filho de Davi. Ele entra na essência de Jesus. Jesus é o Messias. Ele entra no amago de Jesus. Ele começou a dizer, irmão, ele entendia isso, mas ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus de amor, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus cheio de graça e misericórdia, tu és um Deus que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, tu és um Deus real. O clamor desse cego fez parar Jesus. Jesus olha para trás. Ele olhou para trás. A multidão falava: cala a boca, cala a boca. Jesus para. Ele fala: traga-me ele, traga para cá. Trouxeram o cego para ele. A pergunta que Jesus fez para o cego qual foi? Mais uma vez. Mais uma vez. Cego, o que tu quer que te faça? Qual foi a resposta dele? Eu quero o quê? Jesus. Presta atenção, tem que ler o texto para você observar. No original, a resposta de Jesus foi o seguinte: eu quero que você seja salvo. Presta atenção, não era para ver? Não era para ver, sim ou não? Mas Jesus falou para ele que você está salvo. É muito mais do que ver, eu vou te salvar. Porque você olha para a história desse cego, na verdade ele já foi cego, ele via, e aí voltou de novo a ser cego. Ele enxergava, ele era como uma pessoa normal. E aí começou de novo a ter essa cegueira. E quando ele ouve falar de Jesus, ele começou a clamar. E quando ele clama, Jesus falou para ele: ó, você está salvo. Será que Jesus falou certo? Não era para falar que está curado? Você pode ser curado, mas se você não for salvo, vai para o inferno. Você pode ser curado de câncer, de Covid, Jesus pode te curar. O que Jesus quis falar para fazer com aquele cego é muito mais do que curar, salvá-lo. Por causa do clamor e adoração que ele deu para Jesus Cristo, ele falou que eu vou fazer uma obra completa na sua história. Eu vou não somente te curar, mas te salvar. Quem é Jesus para você? Qual é a importância de Jesus na sua vida? É só alguém que você precisa para suprir as suas necessidades? É só alguém que precisa para curar você de Covid, ou tirar o medo, ou te dar um emprego, só isso?
Jesus quer realizar um propósito maior do que a sua necessidade. O propósito dele é fazer uma obra completa na sua vida. Não somente te dar emprego, mas te curar, para te salvar. Não somente restaurar o seu casamento, mas salvar você. Não somente te dar a saúde, mas salvar você. Esse é o que Jesus quer fazer na sua vida. O que tu quer que eu te faça? O clamor desse cego que chamou a atenção de Jesus, por isso que ele parou. Quando Jesus disse que pergunta o que tu quer que te faça, você não demonstra um desejo diante dele, mas ele te pergunta qual é o meu propósito nesse seu desejo. Você percebe que muitas coisas que a gente pede para Deus não é um propósito de Deus. Não é um propósito de Deus. Não está de acordo com o propósito de Deus. Os nossos pedidos, nossos anseios, desejos, a maioria deles não são de acordo com o propósito de Deus. Por isso que Deus não dá. Você quer casa, para quê? Você quer casar, para que quer casar? Qual é o propósito disso? Você quer ser curado, mas para que você quer ser curado? Para quê? Ah, pastor, mas quer emprego. Mas para que você quer emprego? Aqui. Já aconteceu muita gente que nós oramos, estava desempregado, tomou emprego, Deus abriu a porta de emprego, depois sumiu. Não tem mais tempo de vir para a igreja. Sumiu. Por aí. Para que você quer emprego? Jesus te pergunta qual é o seu desejo, o que tu quer que eu faça, mas contanto que o propósito dele seja acima do seu desejo. O que você tem um desejo, eu querer, mas Jesus quer realizar o propósito dentro do seu desejo. E o propósito de Deus está acima do seu desejo. É complicado isso. Você pediu para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me manda para a França. Deus falou que não, vá para o Brasil. Deus, eu quero casar com... Deus falou que casa com o pastor Eliane. O propósito de Deus está acima da sua vontade, acima do seu desejo. E muitos de nós não vivemos o propósito de Deus. Temos um medo do propósito de Deus. Você tem medo do propósito de Deus. Porque se você viver o propósito de Deus de fato, você vai perceber que vai perder coisas humanas, mas vai ganhar coisas diante do Senhor. Você vai perder muito, mas diante de Deus tu vai ganhar muita coisa. Por que a nossa vida vive frustrada o tempo todo? Insatisfeita o tempo todo? Por quê? Porque uma vida sem propósito vive frustrada. Vida sem propósito na nossa vida, nós vivemos frustrados, derrotados, correndo atrás do nosso próprio rabo todo dia, toda hora, buscando caminho para a gente entrar, para a gente seguir a vida. A gente consegue achar porque a gente está perdido, porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus na minha vida. Quem não conhece o propósito, quem não sabe o propósito de Deus, está perdido, está frustrado, vive sem destino, não sabe o que vai ser na sua vida, não sabe se morrer, onde tu irá, não sabe, está perdido completamente. Se alguém dá um tiro aqui, todo mundo começa a correr para cá, para lá. Oh, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque não sabe para onde ir. Filho de Deus que tem um propósito, Deus sabe para que estou vivendo o que estou vivendo e para que estou passando por aquilo que estou passando. Quem vive o propósito de Deus sabe para onde irei, mesmo que a minha vida seja tirada desse mundo. Por isso que eu não me preocupo com nada, porque vive no propósito de Deus. Sabe por que você vive amedrontado, insegura, frustrado?
Porque você vive a sua vontade, os seus propósitos, vive em cima da maionese, achando que é a vida que você tem. Não é a vida que você tem. Não é a vida pela qual Deus te chamou para viver. Se encaixa no propósito de Deus. Conheça o que Deus quer na sua vida. E entenda muito melhor e claro. E Deus está aqui falando com você o que Ele quer na sua vida. E viva de acordo com o propósito de Deus. Não importa o que os outros vão pensar a meu respeito, ao seu respeito. Mas eu quero agradar a Deus na minha vida. Nós somos uma geração que sempre quer agradar aos outros. O que o irmão Rafael acha se eu viver dessa forma? O que o irmão Fulito vai achar se eu andar daquela forma? Quais são os seguidores que eu tenho? Quem vai me apoiar? Quem vai me seguir? Ei, Deus está contigo. Deus vai te apoiar. Deus não abre mão de você, porque Ele que te chamou para viver os seus propósitos. Acabou. Quer ver? Você já ouviu falar da Ana na Bíblia? A história da Ana, amém? Ana era estéril. Era o quê? De tanto orar, foi considerada como bêbada. Por Eli. Tanto orar, parece que Deus não respondia. Aquela oração que você, intercessor, faz. Aquela oração que você faz na segunda, na quarta-feira ou na célula. Tanto orar, parece que não está vendo nada acontecer. E a Ana, dentro da casa do Senhor, ela ora, diz: Senhor, se o Senhor me deu um filho, olha o propósito, vai ser jogador de futebol. É isso? Nada contra ser jogador de futebol. Se o Senhor me deu um filho, vai ser o quê? Vou entregar ele para você, Senhor. Ele será consagrado. Depois que ela fez essa oração, cumprindo o propósito de Deus, engravidou. Está conseguindo entender, irmãos? Você pede. Deus não está respondendo, sabe por quê? Porque o seu pedido, porque a sua necessidade está fora do propósito de Deus. E Ele não vai responder. É como Ele negou a Tiago e a João, e dizendo que, vocês querem sentar aqui no meu trono? De jeito nenhum. Vocês vão roubar aqui, malandros. Aqui não. Mas quando o cego, ele pediu: Senhor Jesus, eu quero te ver, eu quero enxergar. Jesus olhou para ele, olhou para o clamor dele, e ele disse: não somente vou te curar de cegueira, eu vou te salvar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Conhece a história da Maria? Mãe de João, mãe de Jesus? Olha, imagina, Maria, José namorando. Foram pedir para o pastor Jesus e José e Maria: vamos orar. Para a gente que vai casar. Perguntaram: quando vai casar? Não, daqui 2, 3 anos, tá. Aí trabalhando, José trabalhando, carpinteiro, Maria se guardando, tá? Aquele período, ele pensando: eu vou casar, o primeiro filho que eu vou ter, vou dar o nome dele de José. O José pensou: acho que melhor vai ser Josefa. Vamos trabalhando. Você tem desejo, mas Deus tem propósito. Você tem desejo, mas Deus tem propósito. Seja disposto para você ouvir o que Deus quer fazer na sua vida. José queria casar com Maria, mas de repente Deus entra na história dos dois. Casal de namoro. Aquilo que a gente chamaria: não, Deus atrapalhou tudo. Não, Deus melhorou. Porque Deus entra na nossa casa, entra na sua vida para colocar tudo em ordem. A bagunça que você está, Ele vai colocar tudo em ordem. Deus entrou na história de José e falou que: José, vem cá, Maria,
o meu propósito é maior do que de vocês. O Senhor, o que é? Não, vai nascer em Maria aquele que vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. Esquece essa história que vai chamar de Josefa, José, filho, primeiro filho, não. Eu coloquei o meu propósito acima do propósito de vocês. Deus tem um propósito maior do que o seu propósito. Deus tem um sonho maior do que o seu sonho. Deus tem um sonho maior do que o seu desejo pessoal. Levanta a sua mão. Não a esquerda, não, é a direita. A esquerda dá azar. Irmão, para levantar a mão, por que gente que levanta a mão assim? Está com problema aqui, não? Levanta a sua mão. Você seja profeta para quem está ao seu lado. Aqui, em nome de Jesus. Seja profeta. Em nome de Jesus. Deus, Criador do céu e da terra. O Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. Ele tem propósitos, sonhos maiores do que os seus sonhos. Aquilo que você está querendo, mas Deus tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus. A pergunta, o que tu quer que te faça, tem a ver com o que você quer que faça dentro de você também. O que você quer que eu faça dentro de você? Também. O que tu quer que te faça dentro de você? Só depois que eu fizer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho para fazer dentro de você, que nascerá o propósito, que nascerá o que Deus quer fazer dentro de você. Ou a sua vida é um berço aonde vai nascer o propósito de Deus. Deve estar com a minha vida. É um berço. Da onde vai nascer o propósito de Deus na minha vida. Mas antes, Deus tem que fazer algo em mim. O que é esse algo? Deus tem que preparar esse berço. Tem que colocar tudo em ordem aqui na sua vida. O que Deus está querendo pedir aqui, Ele quer, antes de fazer através de você, Ele quer fazer dentro de você. É doído isso. Vai sangrar. Antes de fazer através de você, Ele quer fazer dentro de você em primeiro lugar. É morrer para si. É matar o seu ego. É renunciar ao seu egoísmo, o seu desejo. É dizer, declarar para Deus, Deus, faça de novo. Vem, Senhor. Vem criar esse berço dentro de mim, aonde vai nascer o propósito do Senhor na minha vida. Porque quando Deus começa a usar sofrimento, Deus vai usar dores, provações, para que no meio dessa dor, no meio dessa provação, no meio desse sofrimento, no meio dessa tristeza, vai nascer o propósito de Deus, para você vai entender, para que estou passando nisso? Para que estou fazendo isso? É porque Deus quer fazer primeiro em você. O que tu quer que eu faça? Eu quero criar um berço, onde vai nascer o meu propósito, dentro de você. Por isso que aquilo que eu quero fazer dentro de você, é muito maior do que aquilo que eu vou fazer através de você. Receba isso. Vamos colocar em pé. Feche os olhos. Uma conversa particular com Deus. Por favor, ninguém se movimenta. Uma conversa mais pessoal. Intimamente ligado só com você e Deus. Não é com a sua família. Não é com o seu casamento. Não é com o seu emprego. Você e Deus. Você e Deus. A pergunta é: o que tu queres que eu faça?
é você. O que tu quer? O fazer é com Ele. O desejar é com você. Porém, o propósito de Deus está acima do seu desejar. Entenda isso. Porque nós oramos pedindo tantas coisas para Deus. Deus me faça isso. Deus faça aquilo no meu casamento, na minha família. A pergunta é: qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus? Deus, faça isso. Faça aquilo. Mas qual é o propósito do Senhor? O que Deus quer? Não adianta forjar, tentar dar uma mão, briga contra Deus, falar que eu vou fazer o meu jeito, se não der certo também me vir. Não adianta, você vai quebrar a cara. Vai vivendo frustrado, porque vive fora do propósito do Senhor. A maioria das pessoas que eu conheço vivem fora do propósito de Deus, não sabe quem são, não sabe quais são as suas identidades em Cristo Jesus, e não sabe para que estão vivos hoje, não sabe para que são evangélicas, são cristãs, não sabe de nada, vive extremamente perdida. Pergunta: quem é você? É um Zé Mané. Coitado de mim. Você não é coitado, não. Você é filho de Deus Altíssimo. O propósito de Deus é aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer na sua vida, além das suas necessidades, além dos seus desejos, acima de tudo que você tem como desejo. Meu desejo esse, o meu plano esse. Não, eu penso, cai por terra tudo isso. Pergunta para Deus: Deus, o que tu quer para mim? O que tu quer na minha vida? Não para dar braço a torcer. Levanta a sua mão, pergunta para Deus: Deus, o que tu quer para mim? Começa a perguntar isso. Começa a perguntar isso. É difícil, Deus vai te responder. O que Ele quer para você? Sabe por que você anda frustrado, anda triste, anda perdido? Sem definição na vida, porque você está perdido, não tem propósito de vida na sua vida. Você acha que o seu emprego é propósito de vida? Não é. Você acha que casou, trabalhou, está com filho, é o propósito de vida? Não é. Deus ainda não fez aquilo que deveria fazer na sua vida. Só que você vive amarrado, fugindo de Deus, se fazendo de Jonas. Hoje você está no ventre da baleia, porque te acha esperto, querendo fugir de Deus. Quem você é? De uma forma ou de outra, Deus vai pegar você. Até quando, não sei, mas Deus vai te pegar. Por isso que é melhor me render. Antes que seja surpreendido, melhor me render para Ele. Eu me entrego logo de cara. Eu vou dar as pontas. Não adianta ficar fugindo de Deus, fazendo esconde-esconde com Deus. Sabe o que é melhor? Deus, toma aqui, estou aqui. Vai, faça com a minha vida o que o Senhor quer. Porque quer viver de acordo com o seu propósito. Quer viver de acordo com a tua vontade na minha vida. Revela-me, Senhor, qual é o seu propósito. Revela-me, Senhor da glória, qual é o seu propósito. Aleluias. Aleluias. Eu sou muito apaixonado com a fala de Moisés, quando ele disse, ele estava lá no monte, dizendo para o Senhor: Senhor, revela-me o seu propósito, revela-me a sua glória. Senhor, não me faça sair daqui, se o Senhor não me revelar a sua glória, o seu propósito. Para que eu devo viver junto com esse povo? Para que eu vou viver? Para onde que eu tenho que andar? Senhor, não me faça sair desse lugar, porque só vive para o seu propósito, Senhor. Porque fora do seu propósito, eu estou perdido. Eu estou perdido. E Deus está criando um berço dentro de você. O que tu quer que faça dentro de você? Vai sangrar, vai ser duro. Deus vai usar ferramentas muito duras para preparar esse berço onde vai nascer o propósito de Deus. Mas quando nascer o propósito de Deus, vai se revelar na sua vida. Você vai dizer: até que fim a minha vida foi salva. Até que fim agora sou feliz. Até que fim agora eu ando com Deus.
Eu quero orar por você, sai do seu lugar rapidamente, espere aqui na frente. Você está disposto de viver o propósito de Deus na sua vida? Senhor, eu abro mão do meu propósito. Abro mão da minha vida. Senhor, eu abro mão do que eu sou, o que eu tenho. Senhor, eu abro mão. Acho que viver o propósito de Deus é só trabalhar, ganhar um salário, casar, namorar, estudar, fazer faculdade, fazer curso. Isso é propósito de Deus. Está enganado. Está enganado. Muita gente enganada. Você pode estar ganhando